Bom, gente, bem-vindos ao canal do Sebrae Maranhão aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consumidor 4.0, compreendendo o comportamento do consumidor na era da cultura digital. E eu vou me apresentar brevemente, né? Não, a gente ainda não conversou sobre mim. Quem sou eu? Eu sou Aline Alves Guimarães, sou comunicóloga, atuo há 10 anos no mercado da comunicação e do marketing. Sou mestre em Cultura e Sociedade, meu campo maior de pesquisa é Comunicação e Cultura Digital. Sou professora universitária em cursos de graduação e de pós-graduação. E também sou coordenadora de Comunicação e Marketing na agência simplesmentecomunico.com. E também sou coordenadora de Comunicação e Marketing na agência Simplesmente Comunico. E hoje a gente vai estar aqui hoje nesse bate-papo sobre consumidor na era digital, consumidor 4.0 também, a gente pode usar essa outra nomenclatura, para falar um pouquinho do olhar do lado de cá, né, do olhar deste consumidor. Nós estamos muito habituados a falar sobre o marketing, sobre a comunicação, tudo de um lado muito empresarial, de um lado muito, digamos que numa hierarquia um pouco superior. A gente vai falar sobre o consumidor. Nosso foco é o consumidor e o comportamento do consumidor na era digital. Também sou @Aline Alves e também sou @simplesmente comunico. Ah, mas isso é publicidade? Isso é propaganda? Não. Essa é a forma com a qual nós nos comunicamos hoje. É a forma com a qual nós nos apresentamos para as pessoas, com a qual nós dialogamos e nós interagimos. Então, em um ambiente que nós estejamos offline, né, de apresentações, olá, como é seu nome? Meu nome é o Aline. Qual é o seu arroba? Ah, meu arroba é o Aline Alves. Me segue lá. Então, hoje, a gente já se apresenta dessa maneira para o público. A gente não tem mais uma hierarquia, uma barreira, né, entre o online e o offline. Eu não sou o Aline Alves aqui offline e não sou o Aline Alves online. É a mesma coisa. A Marta Gabriel fala que nós estamos em um estado híbrido, né? Nós não estamos nem online, nem offline. Nós somos os dois ao mesmo tempo. Há cerca de, creio que 10, 15 anos atrás, talvez ainda houvesse mais barreiras em relação ao estar online e ao estar offline. Diria que até mais. Diria que há 15 anos atrás existia essa barreira. Mas hoje não. Então, antes a gente realmente estava offline, porque para a gente se conectar, a gente tinha que ligar o computador, acessar a internet, que era caríssima antigamente. Normalmente a gente só acessava depois de meia-noite, quando a internet estava um pouquinho mais barata, e aí a gente ficava online. Mas hoje não, nós estamos realmente nesse estado híbrido de online e offline ao mesmo tempo, porque nossa cabeça já pensa dessa forma. Então, hoje, se a gente for sair enquanto consumidor para algum lugar, uma balada, por exemplo, e não for de carro, né? Não, resolvi não ir de carro, vou me encontrar com os meus amigos em lugar X. Eu não fico pensando como é que eu vou voltar desse lugar, preocupada se vai ter ou não táxi, por exemplo. Por quê? Porque minha cabeça já está online. E eu sei que eu levando o meu celular, eu vou chegar no lugar que eu estou, vou fazer o que eu tenho que fazer, depois vou apenas digitar ali no meu celular, pegar o aplicativo e chamar realmente um motorista que esteja mais próximo para me levar de volta para casa. Então a gente já vai com esse pensamento realmente o tempo todo online, mesmo que a gente esteja off. Isso tudo por quê? Porque nós estamos na era da cultura digital. E essa era, ela é algo nunca experimentado antes na história da humanidade. Nós nunca vivenciamos uma cultura da maneira como nós vivenciamos hoje, de uma maneira tão forte, tão efervescente, né? E com tanto impacto a curto tempo na sociedade no qual nós estamos inseridos. Então, se a gente for pensar pelos meios de comunicação, por exemplo, da era do rádio para a era da televisão, demorou um tempo. Demorou alguns anos até as pessoas se habituarem àqueles meios de comunicação. E com a internet não, com a chegada dessa cultura digital não, né? Foi tudo muito rápido. Então hoje a gente tem acesso a meios e a aplicativos e a plataformas digitais que outrora nós não tínhamos e nós estamos ali o tempo todo utilizando, nós estamos ali o tempo todo realmente
fazendo uso, incorporando essas plataformas, essas mídias à nossa vida, ao nosso dia a dia. E o que é, né, exatamente essa cultura digital? A cultura digital, ela veio da microinformática e ela se associou à internet comercial. Então, ela é um espaço técnico com um tipo de organização social e cultural. Então, veja, nós estamos falando de uma cultura, a cultura digital, e aí a gente perpassa por um espaço técnico. E esse espaço técnico é que nós, consumidores, nós, sociedade, nos apropriamos e demos realmente a ele um outro status, um status realmente social, um status no qual nós adequamos e integramos a nossa própria cultura. E a cultura digital, ela hoje está integrada ao cotidiano de mais de 4,3 bilhões de pessoas em todo o mundo. Mas será que, por vezes, as pessoas se questionam acerca das transformações culturais e sociais que estão vivendo por meio desta cultura digital? É o primeiro questionamento que eu faço para vocês. Será que você, enquanto consumidor, você, enquanto cidadão, e você, do outro lado, também, enquanto empresa, será que você está se questionando sobre essas transformações ou simplesmente você está vivenciando? Você está incorporando e não está se questionando criticamente sobre essas transformações? Então, esse primeiro pensamento é só para que a gente tenha em mente que é preciso nos fazermos, todo santo dia, um questionamento crítico sobre o porquê nós precisamos usar esses meios, essas plataformas digitais, e sobre realmente qual a importância desses meios e plataformas para as nossas vidas, desses meios e plataformas para as nossas empresas. Então, gente, a sociedade mudou, como a gente já vem conversando ali ao longo do vídeo. A sociedade mudou, o marketing mudou, né? A gente veio do marketing 1.0, hoje nós estamos também no marketing 4.0, daí o termo consumidor 4.0. A comunicação mudou, o marketing mudou, e a comunicação e o marketing, elas evoluíram também em paralelo com a tecnologia. Toda essa mudança, ela perpassa por aspectos tecnológicos. Toda essa mudança, ela tem como base também aspectos comunicacionais. Então, mais uma vez, a importância da comunicação em todo esse meio, né? em todo esse diálogo que nós estamos tendo. Porque a comunicação, ela está diretamente relacionada com essas transformações. E a comunicação, quando ela vem ali em paralelo com a tecnologia, é que ela dá esse boom, ela dá esse impulsionamento, ela dá essa efervescência que a gente está vivendo hoje. E aí, o Gil Patrick, em um artigo 2019, ele fala que nós entramos na era da disrupção digital, que convoca a inovação no varejo. Eu diria mais, eu diria que nós entramos na era da disrupção do pensamento. E essa era de pensamentos disruptivos é essencial para o que nós vivemos hoje. Por quê? Porque todas as mudanças que a gente vê, principalmente mudanças de práticas que nós temos, como pegar o celular e chamar um motorista por um aplicativo, como ter uma dúvida e ao invés de pegar uma enciclopédia e ir para o Google, né, entre tantas outras mudanças que a gente vem vivendo, essas transformações, elas vêm de pensamentos disruptivos. Então, se as pessoas estão tendo esse tipo de pensamento, se as pessoas não estão mais focadas numa linha reta, num raciocínio de linha reta, e elas estão, pelo contrário, elas estão indo por outros caminhos, buscando outros meios que não sejam um meio óbvio de pensar ou de entregar um produto ou um serviço para a sociedade. E aí, nessa linha que nós estamos, a gente tem que pensar que, será que a minha empresa também está pensando de maneira disruptiva? Se o meu consumidor é um consumidor com pensamento disruptivo, por que será que a minha empresa vai ser uma empresa que oferta produtos e serviços de uma forma altamente básica, linear, com o pensamento que era utilizado
há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ou até mesmo há 5 anos atrás. E tudo isso, todas essas mudanças, né, foram impulsionadas, principalmente no mercado, por aquele que move realmente toda essa dinâmica que a gente está vivendo aqui, que é o consumidor. Então, quando a gente pensa com áreas empresariais, quando a gente pensa focando na nossa marca, a gente sempre vai estar trabalhando, pensando no consumidor. Se o consumidor mudou, a minha empresa tem que mudar. Eu não posso continuar sendo a mesma empresa de outrora, sendo que a sociedade mudou, sendo que o marketing mudou e só eu que não vou mudar? Não, não pode. Então, a gente vem aqui de uma evolução, como eu falei agora há pouco. Nós já tivemos e ainda vivenciamos, não é que não haja mais empresários que não vivam os momentos pontuais do marketing, a lógica do marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Muitas pessoas ainda vivem, muitos empresários ainda vivem essa lógica, infelizmente. Muitas pessoas não evoluíram o seu pensamento e os seus negócios estão ficando cada vez mais estagnados. Mas sim, nessa lógica do marketing, o consumidor também veio evoluindo. Então eu tenho aqui o consumidor 1.0, que é aquele consumidor bem do início do marketing, ali da década de 20, 30, 40, que era aquele consumidor que simplesmente queria o seu produto. Ele necessitava de algo e precisava comprar, né, esse algo que ele estava necessitando. Era apenas uma troca. Ele tinha o dinheiro, o empresário, o comerciante tinha o produto ou tinha o serviço e eles faziam uma troca comercial. Ponto final. Depois, o próprio mercado e a própria sociedade, com essa evolução que a gente vem falando, também evoluiu. Então, ali na década de 50, de 60, começou a surgir lá nos Estados Unidos os shopping centers, começaram a surgir, né, as galerias com mais espaços comerciais, começaram a surgir mais concorrentes. E aí aperreou, né? Os comerciantes tiveram, os empresários tiveram que correr um pouquinho mais para fazer a diferenciação dos seus produtos. E o consumidor também observou isso. O consumidor passou a ver que não é porque eu precisava de um produto ou de um serviço que eu vou ter que aceitar qualquer produto ou qualquer serviço. Não, de forma alguma. Agora ele vai começar a observar as pequenas diferenças entre os produtos e aí, do outro lado, o mercado, as empresas vão ter que correr para se diferenciar, para se destacar. Essa corrida vem até hoje, né? Mas foi bem aqui, a partir ali da década de 50 e de 60, que essa corrida começou a se acelerar. Depois nós temos o consumidor 3.0, ali associando ao marketing 3.0 também. O consumidor 3.0 é um consumidor mais integrado nessa geração que nós estamos hoje. É um consumidor que ele já sabe que tem a diferenciação das marcas, ele já sabe que as empresas têm que diferenciar os seus produtos, têm que ofertar seus produtos com mais qualidade, mas ele não quer só isso. Ele quer se sentir um pouco mais envolvido com aquela marca. Ele quer saber o que está por trás daquela marca. Ele quer compreender um pouquinho sobre a filosofia daquela empresa. Então, esse consumidor 3.0 é aquele consumidor que quer saber se aquela empresa que ele compra um determinado produto, se ela causa algum malefício para o meio ambiente, ou, pelo contrário, se ela causa algum benefício para o meio ambiente, para a sociedade, se ela é engajada em causas sociais, se ela é uma marca mais humana. Porque agora os consumidores, eles querem se integrar às marcas que são mais humanas. Eles querem estar realmente mais próximos de marcas que tenham uma linha de pensamento e até uma linha de sentimento próxima a que eles sentem. E aí, por fim, nós chegamos no consumidor 4.0. E esse consumidor 4.0, eu vou destacar aqui uma frase do Philip Kotler, que ele fala que quanto mais sociais somos, mais queremos coisas feitas sob medidas para nós. Esse consumidor 4.0, ele vem ali da mesma lógica do consumidor 3.0. Ele é um consumidor
ele quer se engajar, ele quer saber o que a marca tem para oferecer para além do óbvio para ele. O que a marca está oferecendo para o meio ambiente, para a sociedade, como que a marca está se posicionando frente a questões polêmicas sociais, como ela está se posicionando em relação às minorias, aos grupos, né, que por muitos e muitos anos, décadas e séculos foram marginalizados na sociedade. Ela vem com todo esse pensamento, mas ela vem um pouquinho mais exigente. O consumidor 4.0 vem um pouquinho mais exigente. E o que é essa exigência? É justamente isso que o Kotler fala. Ele quer coisas feitas sob medidas. Então aqui a gente vive alguns paradoxos, né? Alguns paradoxos no marketing. Por quê? Porque é um consumidor que quer que as empresas, as marcas, elas sejam mais inclusivas, que elas incluam realmente as minorias, que elas pensem nas pessoas que por muito tempo foram menosprezadas pela sociedade, mas ao mesmo tempo ele tem um pensamento um pouquinho egoísta, que ele quer ser exclusivo também. Então é nesse momento que o consumidor fala: ei, eu sou muito importante para as marcas. O consumidor já entendeu, gente, que ele é a base de tudo e não as marcas. Essa hierarquia já acabou. Não existe mais a versão